Eu estava morrendo de medo e queria muito voltar para casa. Mas onde quer que eu fosse, só encontrava ruas desconhecidas. A noite havia caído nos becos sujos e fedorentos, com postes de luz quebrados. Eu não conseguia ver nada. Às vezes, eu me deparava com algumas pessoas. Eu queria pedir ajuda, mas elas sorriam assustadoramente enquanto olhavam para mim. Então, continuei caminhando. Eu nunca fiquei tão apavorada em toda a minha vida. Oi, meu nome é Linda e eu tenho 16 anos. Aposto que você assiste filmes e séries para se distrair da vida real. Afinal, os acontecimentos na tela são muito mais emocionantes. Não muito tempo atrás aconteceu algo comigo que podia muito bem se tornar o enredo de um filme. Mas, honestamente, eu preferiria que minha vida continuasse sendo chata. Tudo começou no Dia dos Namorados. Assim como minhas amigas, eu estava realmente ansiosa por esse dia. Fomos à cantina durante o intervalo do almoço, esperando ansiosamente pela chegada do entregador do Dia dos Namorados. Quando ele veio até nós, cada uma das minhas amigas, é claro, recebeu um coração de papel. Então, chegou a minha vez. Encarei o cara com a bolsa repleta de bilhetinhos, cheia de esperança. Ele remexeu nela por um longo tempo, checou algo 2 vezes e então, finalmente encontrou um cartão de Dia dos Namorados para mim. Apertei-o contra o peito, esperando de todo o coração que fosse do Jack. Mas quando finalmente abri, percebi que era um consolo da nossa escola, criado especialmente para aqueles que não receberiam nada no Dia dos Namorados. Era sempre assim. Sempre dei azar nos relacionamentos. Todas as minhas amigas já haviam namorado ao menos uma vez, mas eu, para ser sincera, eu nem sequer tinha beijado ainda. Era como se eu tivesse sido amaldiçoada. Os meninos não pareciam gostar nem pouco de mim. E o mais importante, o Jack também não parecia gostar de mim. Eu estava apaixonada por ele há 2 anos, desde o momento em que ele foi transferido para a nossa escola. O Jack não era muito sociável. Sempre estava com a cabeça nas nuvens e não andava com muita gente, mas eu realmente gostava dele. Naquele dia, entretanto, eu acabei dando sorte no final. Fui para a aula de matemática quando o Sr. Johnson anunciou que o nosso professor de biologia estava doente e que teríamos 2 aulas com ele. Ele iria dar aula para a nossa turma e para a do Jack ao mesmo tempo. E você não acreditaria no que aconteceu a seguir. O professor começou a sortear nossos lugares na sala de aula. E eu acabei ficando bem ao lado do Jack. Eu não podia perder essa oportunidade, então tentei conversar com ele durante a aula e conhecê-lo melhor. Mas ele não deu a mínima para mim. Ele respondeu as perguntas bruscamente e me ignorou na maior parte do tempo. No final, cansei de ser grudenta. Foi quando percebi que o Jack estava desenhando uma garota em seu caderno. Eu sorrateiramente tirei uma foto do desenho e à noite, em casa, comecei a pesquisar no Google. O nome da garota misteriosa era Asuka Langley Saru e ela era uma das personagens principais do anime Evangelion. Ela parecia ser uma garota comum, mas quando me lembrei de como o Jack olhava para ela, tive uma ideia. Na semana seguinte, nossa escola realizou um concurso de fantasias e eu fiz de tudo para ficar o mais parecida possível com a Asuka. Infelizmente, não ganhei o concurso. Fiquei em 3º lugar, mas isso não era importante. Afinal, eu atingi meu objetivo principal. Assim que saí do palco, o Jack imediatamente correu até mim. Ele sorriu, olhou para mim com olhos apaixonados e por algum motivo ficou repetindo: "Finalmente te encontrei!" Naquela época, eu não achei isso estranho. No dia seguinte, fui correndo para a escola, esperando falar com o Jack novamente. Mas, para minha surpresa, fui completamente ignorada. Era como se ele tivesse esquecido completamente que eu existia. Foi quando percebi que a única maneira de chamar a atenção do Jack era continuar parecendo com a Asuka. E foi isso que eu fiz. No dia seguinte, eu me vesti com a roupa vermelha novamente. Parecia que todos os professores iam me repreender por isso. Mas valeu a pena, porque o Jack me convidou para dar uma volta depois da aula. Fomos a um parque perto da escola. Mas quanto mais nós caminhávamos, pior eu me sentia. O Jack estava muito estranho. Ele só me chamava de Asuka e não parava de falar sobre Evangelion. E então ele até começou a me abraçar e a tentar tirar fotos de nós 2 juntos. Eu me senti péssima porque o Jack não estava interessado em mim. Linda. Tudo o que importava era a estúpida Asuka que ele viu em mim. É por isso que, quando ele tentou me beijar, ainda com o celular nas mãos, eu não aguentei.
Eu o empurrei e corri para casa. Eu me senti tão magoada que estava prestes a chorar. Eu havia gasto tanto tempo com aquela fantasia idiota. E para quê? Perdi o ônibus escolar e tive que pegar um ônibus comum. E depois de uma semana trabalhando naquela fantasia, eu estava tão cansada que desmaiei ali mesmo. Quando acordei, percebi que não tinha ideia de onde estava. O ônibus me levou até os limites da cidade. Meu celular estava sem bateria, já estava escuro. E eu estava usando uma roupa vermelha apertada, ridícula, que não escondia nada. Eu não sabia o que fazer e comecei a andar. Eu queria pedir ajuda, mas só encontrei olhares assustadores. Alguns caras assobiaram para mim quando eu passei. Eu estava com tanto medo que fugi. Para piorar ainda mais a situação, começou a chover. Eu não conseguia ver nada no escuro. Eventualmente, acabei escorregando e caí em uma poça. Eu estava congelando, cansada e com medo. Quando um cara veio até mim e me abordou, me senti completamente perdida. Eu só queria sentar na calçada e chorar. Ei, achei você! Rodei a cidade toda te procurando. Eu ouvi uma voz atrás de mim. Eu olhei para trás, surpresa, e vi um cara que não reconheci. Mas ele estava agindo como se me conhecesse há muito tempo. Minha namorada se perdeu de novo. Posso te ajudar em alguma coisa, querida? Não? Então vamos embora. Ele colocou o braço em volta de mim e começou a me levar para algum lugar. O cara que tentou dar em cima de mim ficou para trás, aparentemente despreparado para tal reviravolta. Assim que estávamos longe o suficiente, o estranho se afastou de mim. Ele se apresentou como Dwight e se desculpou. Ele percebeu que eu estava em apuros e decidiu fingir ser meu namorado para que me deixassem em paz. Quando eu expliquei o que havia acontecido comigo, ele me deu sua jaqueta para que eu pudesse me esquentar um pouco. Ele também deixou eu fazer uma ligação com o seu celular e ficou comigo até meus pais chegarem. Algumas horas depois, quando já estava deitada na cama, ouvi-o ligando para o meu pai para saber se eu estava bem. O Dwight era meu herói. Ele chegou como um cavaleiro em uma armadura brilhante quando eu realmente precisava de ajuda. Achei que nunca mais o veria, mas, para minha surpresa, ele me convidou para dar uma volta. Nossa, ele realmente gostou de mim? Isso era tão estranho. Os meninos da escola não gostavam de mim. Não importa o que eu fizesse. E não importa como eu me vestisse. E o Dwight não se incomodou nem mesmo por eu estar toda encharcada, desgrenhada e suja. Naturalmente, concordei em encontrá-lo. O Jack não era ninguém comparado a ele. O Dwight era alegre, brincava muito e me fazia todo tipo de perguntas. Ficou claro que ele estava realmente interessado em mim. Nós saímos por algumas semanas e então começamos a namorar. Mas a questão era que, infelizmente, o Dwight morava do outro lado da cidade, então não podíamos nos ver com muita frequência. Mas ele ainda me fazia feliz. No início, eu encontrava flores na minha porta quase todos os dias. Então, ele começou a me deixar todos os tipos de bilhetinhos fofos. Fiquei muito feliz com tudo isso porque, dessa forma, não parecia que estávamos longe um do outro. Depois de mais uma semana, no entanto, percebi que o Dwight estava indo longe demais. Primeiro, encontrei um bilhete no armário da escola. Como ele foi parar lá? Será que o Dwight estava me seguindo? Então, senti como se alguém estivesse me observando enquanto eu voltava da escola para casa. Um cara que eu não conseguia ver claramente estava se escondendo atrás de árvores e prédios enquanto me seguia de perto. O Dwight não achava que isso era um pouco demais? No final, percebi que isso não podia continuar assim. Claro, eu queria ter um namorado carinhoso, mas tanta atenção me deixava desconfortável e até com medo. Liguei para o Dwight e disse a ele que precisávamos terminar. Eu não queria explicar o que ele tinha feito de errado, então simplesmente desliguei, embora isso tenha me deixado muito triste. Mas sabe, ele não me deixou em paz depois disso. Voltei a encontrar flores na minha porta. Meu armário estava repleto de bilhetes e agora eu sentia como se alguém estivesse me observando, mesmo quando eu estava em meu próprio quarto. Eu não aguentava mais. Liguei para o Dwight. "Me deixe em paz!" Eu gritei ao telefone, mas ele disse que não sabia do que eu estava falando, porque não tinha feito nada de errado. E quando perguntei a ele sobre as flores e bilhetes, ele ficou muito confuso. Acontece que, esse tempo todo, não era o Dwight que estava por trás de tudo aquilo. Agora, eu estava realmente assustada. Algum fã assustador e obsessivo estava me seguindo. No dia seguinte, quando eu estava voltando da escola para casa, fiquei com medo, olhando constantemente ao meu redor. Eu não tinha visto nada até que... O Jack, de repente, saltou da esquina. "Azuka, por que você está se escondendo?" Ele me perguntou. E algo em seu olhar me pareceu realmente assustador. "Eu vi você jogando minhas flores fora. Por que você fez isso, Azuka?" Ele veio em minha direção, chegando cada vez mais perto. Eu fiquei muito assustada. Tentei fugir, mas o Jack agarrou meu braço com força.
Eu nem sei como as coisas teriam terminado se não fosse pelo Dwight. Ele apareceu do nada e me salvou de novo. Acontece que ele decidiu me procurar para conversar e descobrir o que havia de errado. E ele chegou bem na hora. O Dwight disse que eu deveria contar aos meus pais sobre o que estava acontecendo. Eu contei. E eles imediatamente decidiram conversar com os pais do Jack. Nós nos encontramos e quanto mais eu falava, mais chateados eles pareciam. No final, a mãe do Jack disse: "Ah, não acredito que ele está fazendo isso de novo." Alguns dias se passaram. Saí do carro e fui em direção a um prédio de aparência sombria, cercado por uma cerca alta. Eu estava usando a fantasia da Azuka, que naquela época eu já odiava com todo o meu coração. Subi até o andar certo, passei por um longo corredor e finalmente entrei na enfermaria. O Jack estava sentado em uma cadeira, rodeado por médicos. Assim que ele me viu, seu rosto se iluminou. "Por favor, tome os comprimidos", eu disse a ele. Ele acenou com a cabeça e fez o que eu pedi. Um dos médicos acenou para mim em aprovação. Acontece que o Jack era estranho, por assim dizer. Um dia, ele parou de ver qualquer diferença entre a realidade e o que acontecia na TV. Com grande dificuldade, os médicos conseguiram curá-lo. Sua família decidiu se mudar, mas a doença acabou voltando. O Jack não queria ser tratado, mas ele obedeceu sem questionar sua amada Azuka, que ele realmente acreditava que existia. É por isso que eu concordei em ajudar os médicos. De vez em quando, eu ia até lá para convencê-lo a tomar os remédios, embora fosse difícil para mim ver o Jack. Muitos de vocês provavelmente gostariam de viver como se estivessem em um anime ou em uma série de TV, para que essa vida fosse estranha, interessante e excitante. Mas sabe, acho que é assim que eu vivo agora. E eu não gosto nem um pouco disso.